ela nos passou meio que um passo a passo de como deveria ser feito. Aí ela comenta que primeiro tem que identificar o que que é, quais são as variáveis que ele está pedindo, né? Uhum. Aí depois ver qual seria a função, se vai ser uma função de máximo ou de mínimo. Aí determinar as restrições. E aí É, depois encontrar o máximo ou mínimo absoluto. Pelo que muito ela bem. fala aqui. Parece que o algoritmo é esse mesmo. Então aqui ele dá uma expressão da massa específica da água, que é meio que a densidade. Massa específica é densidade, só que a densidade às vezes ela depende da temperatura, Hum, que é o que está acontecendo aqui. E pronto, né? Então ele dá ali os valores de A, B e C e pede qual a temperatura que apresentará a maior massa específica. Então falou assim, maior, menor, tu sabe que é ponto de máximo, ponto de mínimo. Ou sim, seja, para obter essas coisas tem que derivar igualar a zero, certo? certo. Então a gente vai ficar com a nossa função. Nós queremos derivar a função da densidade. Nossa, ficou feio aqui meu mi, mas beleza. Então tem que derivar. Quem quer derivar daquela função lá? Me fala. Seria um mais AT mais BT ao quadrado? Essa é a função, Sim, mas tem que derivar, né? Então a derivada, gente sim. derivou um só. Então fica só A mais 2bt mais CT, 3ct ao quadrado, né? sim, Agora a gente quer igualar isso aqui a zero, certo? certo. Então agora tem que fazer a Bhaskara, né? Tem que resolver Bhaskara aí. Só que a gente vai resolver Bhaskara, primeiro tem que substituir os valores ali. Então vai ficar 5,3 vezes 10 na menos 5, mais, ou melhor, menos 2 vezes 6,53 vezes 10 na menos 6t. Porra, mas esses números aí é pra ferrar, né? 3 vezes 1,4 vezes 10 na menos 8 t ao quadrado igual a zero. Ok? Ok. Nossa, resolver básica essas horas. Bem, dá para lidar um pouco com essas notações científicas aí, né? A gente pode multiplicar todo mundo por 10 na 8. Então aqui vai ficar 5,3 vezes 10 na 3, menos o 2, bem, quanto que é 2 vezes isso, né? Vai Deixa que eu ficar faço. 13,106, 13,06 vezes, eu multipliquei por 10 na 8, então vai ficar 10 na 2 aqui. T mais 7,2 vezes t ao quadrado igual a zero. Eu acho que essa é a forma mais simplificada que tem aqui, tá? E agora tem que resolver Bhaskara. Lembra como é que resolve Bhaskara? Menos B mais menos raiz quadrada de delta, Isso, dividido por 2 2 vezes B, se não me engano. 2a. 2A. O A, o B e o C são esses que eu estou escrevendo aqui. Uhum. Então, eu acho melhor achar o delta sozinho primeiro. Tá aí, quando achar o delta, me fala. Beleza.
O resultado vai dar 1,55 vezes 10 na 6. O delta dá isso? 1,55 vezes 10 na 6? Isso. Poxa, 10 na 6? Sei não, hein? Pelo menos eu Ah, fiz menos talvez eu esteja errado. 13. Se tu fez aí, eu confio. Vai lá. Qual que é a resposta mesmo? Diz de novo aí. 1,55 Ah, não, tá muito vezes. estranha essa resposta. Vou fazer aqui. Menos 13,06 vezes 10 na 2. Isso aqui, quando eleva ao quadrado, fica 10 na 4, tá? Menos 4 vezes 7,2 vezes o C, que é 5,3 vezes 10 na 3. 10 na 6 eu acho meio fora da realidade aí, mano. Menos 13,06 ao quadrado. Isso aí vai dar quanto? Deixa eu pôr aqui. Vou já começar com continha de Bhaskara para acabar. 170,56 vezes 10 na 4. Daí isso fica 10 na 6, é verdade. 4 vezes 7,2 vezes 5,3. Vamos ver. 4 vezes 7,2 vezes 5,3 vai ficar 152,6 vezes 10 na 3 aqui. 10 na 3, né? 10 na 3. Então, isso aqui vai dar quanto? Tu falou? Vira 1,55 vezes 10 na 6. Não, não, não. 10 na 6 tá bem errado. Não tem como. 10 na 4 e 10 na 3 era um número maior. 10 na 6 é 1 milhão, 10 na 4 é 10 mil. Tá falando que 10 mil. Bem, pode ser, né? Fala as coisas e pode ser. Que, tipo, tu fala, tu passou pra notação científica já, né? Aqui não tá em notação científica. Eu vou pegar a tua resposta que ela faz sentido. 1, quanto? 55. 1,55 Isso. vezes 10 na 6. Tá bom. Porra, 10 na 6 é pra acabar. Agora, estamos procurando T, né? Menos B. Menos com menos vai dar mais. Então, B é 13,06 vezes 10 na 2. Raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada disso. Dividido por 2 vezes o A. 7,2. Agora tem que fazer a raiz quadradinha ali, daí fica fácil aqui para terminar. Quando fizer aí, fala.
Beleza. Opa, tô jogando isso aqui num programa para chegar nessa resposta mais rápido. Uhum. É, vai dar um número aproximado aqui. Pariu. Puta que pariu. Agora sim. Que... Ô, filha da puta, que merda, cara. Essa porra desse site, meu. Ah, se fuder. O cara não identifica uma vírgula e um ponto pra ferrar, né? Ó, não vai, mano. Tá louco. Ó, eu cheguei em duas respostas aqui. Claro, porque é positiva e negativa. Nossa, esse site, mano.
Então isso vai acontecer ou para um valor ali ou para o outro. Né? Para descobrir, tu ainda. Nossa, cara, não acredito que eles colocaram um problema assim. Ponto númerozinho. Isso não é coisa de faculdade, não. Tem que pegar esses valores e jogar na função, né? Tem que ver qual é o que vai dar o valor mais alto. Sim. Se tu for ver lá no enunciado, lá embaixo tem o resultado, e aí dá aproximadamente 4,16 graus, pelo que ela diz aqui. É? Pelo menos na resposta tá 4,16. Tem que ver Qual- aí o que deu, porque não foi isso que eu obtive, né? Mas deve ter sido um pequeno detalhe aqui. Eu não vou voltar essa porra toda, não. Vamos pra próxima que, pô, cansou fazer essas coisas aqui com númerozinho. Sim. Acho que eu vou fazer conta com letra, velho. Você disse que não gosta de conta com letra, mas é muito melhor. Quando chega nesses números aí, elevado na 10, é complicado. É chatão, né? Vamos ver a próxima aqui. Ó, tem que derivar de novo. Ó. Qual é o momento a concentração é máxima? Então, já sabe o que tem que fazer, né? Derivar igual a zero. Daí tu olha pra isso, ai meu Deus, como derivar uma coisa dessa? Cara, exponencial é tranquilo de derivar, né? E como a variável é t, tu só vai derivar a parte de cima, não é regra do quociente. É como se você tivesse. Como se não? É exatamente isso aqui que eu vou fazer. E você vai derivar só o que está dentro desse parênteses aqui. A derivada disso aqui eu até faço para você. A próxima parte é o que você tem que fazer, hein? Vamos lembrar que a Daí, derivada. igualar a zero, daí. Vamos ter que derivar, vamos ter que igualar a zero, exatamente. Daí isso aqui vai ficar menos b. E aqui vai ficar menos com menos mais a. Isso aqui igual a zero. Ok? Cara, preciso ir no banheiro antes que aconteça um acidente. Já volto. Beleza. Mas tu já sabe o que tem que fazer, né? Por exemplo, essa parada aqui, ó, não importa. Porque ela tá multiplicando. Uhum. Então ela vai passar para o outro lado dividindo zero, vai sumir. O que importa é igualar isso aqui a zero, tá? Isso aí é igual a zero. Já volto. Beleza.
Que isso?
Voltei, cara. Beleza. E aí, conseguiu achar uma relação aí para o T? Não, eu tô apanhando para entender o primeiro passo ainda. Como assim o primeiro passo, cara? Tu tem que igualar isso aqui a zero. Só que isso aqui é uma constante, então vai passar para o outro lado. Então a única coisa que é zero é isso. Hum, Isso tu fez, tu igualou isso aí a zero. vou fazer. Pô, mas eu tinha dito que era para fazer. Tá, deixa pra lá, vamos pra outra. Essa aí tu faz outra hora. Já deu que tinha que pensar nessa aqui. Isso aí só dá para entender se fizer um desenho. Um retângulo. Então a gente desenha um retângulo. E esse retângulo tem uma área. Então eu posso chamar, por exemplo, essa parte de baixo de x e essa de y. Então a área é x vezes y. Uhum, E no caso a área desse retângulo é 288. Em dois lados opostos será usada uma cerca que custa R$ 1 por metro. E nos lados restantes uma cerca que custa 2. Tá. Então, por exemplo, a gente pode dizer que o lado y é mais caro. Em y custa 2. E o lado x, os lados horizontais custam 1. E ele quer as dimensões de menor custo. Então a gente quer minimizar o custo. Então a gente tem que escrever a equação do custo. Se os lados que medem x custam 1, então é 1x mais 1x. E se os lados que que medem y custam 2, então é 2y mais 2y. O custo vai depender de quantos metros de x tu tem e de quantos metros de y tu tem, certo? certo. Então vai ficar assim. E a gente quer minimizar, a gente quer otimizar isso, a gente quer ver o que dá o menor custo. O problema é que essa equação tem duas variáveis, x e y. E a gente não pode fazer uma conta de cálculo 1 com duas variáveis. Então, de alguma forma, a gente tem que transformar essas duas variáveis numa só. Alguma forma que relacione x e y. Apesar de eu ter feito um desenho completamente aleatório aqui, o x pode ser menor que o y, fiz completamente aleatório. A figura pode ser assim. Isso continua sendo um retângulo. Eu desenhei desse jeito porque foi o que me veio em mente. Existe algo que não muda aqui, que é a área. Dependente das dimensões que tu tiver, a gente está buscando justamente as dimensões para ter o menor custo, mas independente disso, a área tem que ser sempre 288. É o que está no enunciado. Sim. Ou seja, nós temos uma espécie de restrição aqui, que nos diz que x vezes y é 288. Se eu, por exemplo, pegar e dizer que então y é igual a x dividido por 288, eu posso pegar essa informação, que é um fato, né? Afinal de contas, isso aqui é fixo sempre, e colocar no lugar do y na minha equação. Então eu vou ter uma equação do custo que depende apenas do x. Uhum. Ah, fiz merda. Nossa. É 288 dividido por x. Eu isolei errado, né? Eu tinha que ter passado esse dividido, então ao contrário. Pronto. Daí agora, é só fazer ali o 288 vezes 4.
eu não sei definitivamente quanto é. Deixa eu ver aqui. 1152. 1152 dividido por x. Pronto, é essa equação que a gente quer minimizar. Então, se a gente quer minimizar, se a gente quer otimizar, se quer achar ponto crítico, ponto máximo mínimo, sempre tem que derivar igual a zero. No caso, a gente vai estar derivando x aqui. Por que, que eu já não fiz isso lá em cima, na equação mais fácil? A equação mais fácil tem duas variáveis. Eu não posso fazer uma conta de cálculo com duas variáveis. Tem que ter uma só, que é o x, no caso. Então, só tem x agora aqui. Então, a hora que você derivar aí, me fala. Beleza. Vai dar 2 menos 1152 dividido por x ao quadrado. 2 menos 1152 dividido por x ao quadrado. Perfeito. E agora, como a gente está buscando o lugar onde minimiza, tem que igualar isso aí a zero. Será que você consegue encontrar o valor do x? Sim.
daria x ao quadrado igual a 576, e aí fazendo raiz quadrada vai dar mais ou menos 24. X ao quadrado igual a 576. Isso. Parece bom. X igual a quanto? Mais ou menos 24. A parte negativa não interessa. Sim. Nós estamos falando de um objeto que tem um tamanho verdadeiro aqui. Então não existe tamanho negativo, né? Então pronto, achou a resposta, 24. Então veja, derivar não pode mais ser o problema, né? O problema agora é a interpretação. Ok? Tu conseguir bater o olho e construir aí a equação que descreve o problema, né? Ok? Uhum. Aqui na Vamos para a resposta próxima. diz que vai ser 24 metros quando cerca de um real por metro e 12 metros quando é 2 reais por metro. Sim. Pois tu pode perceber o porquê da outra opção. Vamos para a próxima. Mas claro que tem a ver com o fato de um custar Um 2, ser um real, retângulo, aquela história. sim. Vamos ver a 4 aqui. Uma indústria vende ácido sulfúrico a granel por R$ 100 a unidade. Se o custo de produção total diário para X unidades for, que é isso? 100 mil, mais 50x, mais 0,0025x ao quadrado, e se a capacidade de produção diária for de no máximo 7 mil unidades, quantas unidades de ácido sulfúrico devem ser vendidas diariamente para maximizar o lucro? Vale a pena a empresa expandir sua capacidade de produção diária? Muito bem, muito bem. Então, pense um pouquinho aí e me diga o que você deve fazer para resolver esse problema. Então, eu tenho uma conclusão? Pelo que eu penso, ele já está dizendo qual é o ponto máximo de produção que eles têm, né? Não, não é isso. Cuidado com as palavras, cara. Eles Hum, dizem que por enquanto eles fazem 7 mil unidades, no máximo por dia. Mas isso não significa que é o máximo para o que o problema propõe. A equação que o problema propõe, que o problema pede, é. Bem, a equação que o problema propõe é o custo. sim. E ele quer maximizar o lucro. E aí, se a gente tem a equação do custo e x é a quantidade que você vende, como é que ficaria a equação do lucro? Isso aí não é matemática, né? Isso aí é mais administração que qualquer outra coisa. Cálculo do custo por unidade.
Eu tô pensando só se eu já começo a fazer a partir daquela forma que ele Aquela dá. fórmula do custo, ele quer maximizar o lucro. Sim, Mas lucro não é receita menos custo? sim, E a receita não é a quantidade que tu vende vezes o preço que tu vende? sim. A quantidade que tu vende é X, não é? Tu vende cada um a 100, certo? 100 vezes X. Então como é que ficaria a equação do lucro? Seria 100x mais a função do custo. Menos a função do custo. 100x menos a função do custo, perfeito. É essa equação que tu tem que maximizar, beleza? Beleza. Então é essa equação que você tem que derivar igual a zero. Daí quando você fizer isso, você vai encontrar o x que maximiza o lucro. E daí você vai chegar para o cara e vai falar assim, ó, eu acho que você tem que fazer menos unidades, ou você tem que fazer mais unidades, caso tu queiras ter mais lucro. Entendeu? Entendi. Ele está fazendo 7 mil, mas se tu fizer aquela conta e perceber que com 8 mil tu tem lucro máximo, chega pro chefe e fala, se tu fizer 8 mil por dia, tu vai ter lucro máximo. É isso que está perguntando ali a segunda pergunta. Beleza? Sim, beleza. Beleza. Então, chegue na conclusão aí e me diga. Primeiro eu pego a fórmula ali do lucro e faço a derivada, e após isso eu igualo a zero, é isso? Isso. Deriva igual a zero. Beleza.
daria 30.000 unidades. Só que aqui para mim tá dando uma resposta negativa. Daria menos 30.000. Então, tem alguma coisa errada aí. Provavelmente tu trocou o sinal dos caras errados. 100x menos 100.000 aqui, menos 50x, menos 0,0025x ao quadrado. Tu tem a mesma função lucro que eu? 100x menos 10.000 mais. Ali é para mim, pelo menos eu anotei mais 50x. Claro que não, né? Tu tá trocando o sinal de todo mundo, cara. Pô, errar uma dessa na prova é o fim, velho. O professor vai dar zero no resto todo, hein? Como é que tu me Sim. troca o sinal só do primeiro cara? Sendo que é menos o custo, é menos todo mundo que tá aqui, Menos entendeu? toda a função. Toda a função, exatamente. Por isso que é o sinal negativo em todos. Daí que apareceu o problema no negativo, muito provavelmente. A resposta não pode ser negativa, né? Não Sim. existem quantidades negativas de Negativos. unidades. Então vai ficar menos 50, menos, vou multiplicar por 2 já, vai ficar 0,005x. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então tu vai ter 0,005x igual a 50. E agora tu passa esse 0,005x para o outro lado dividindo. 0,005x é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 3. Notação científica. Estou fazendo isso, mas tu pode pôr na calculadora e fazer também, não tem problema. Vai Sim. ficar 10 vezes 10 na 3, o que vai ficar 10.000. Então, para tu ter o lucro máximo, tem que vender 10.000 unidades. E ele está vendendo, ele está fazendo no máximo 7.000. Então, sim, vale a pena a empresa expandir a carteira de produção diária, capacidade de produção diária. Porque se expandir mais uns 3.000 aí, vai ter o lucro máximo mediante a função do custo apresentado no enunciado, beleza? Uhum. Então é assim que a gente mede aí. Veja que a pergunta ela é meio aberta, né? Não é uma pergunta matemática e tal, é uma avaliação meio que administrativa aqui do processo. Então é uma coisa que tu não faz conta, tu olha e observa e responde para a pessoa. Vamos ver assim. Um container de estocagem deve retangular. Um container para estocagem deve retangular, que com uma tampa aberta deve ter um volume de 10 metros cúbicos. Um container deve ser um paralelepípedo. Então, o volume disso, que a gente vai dizer que é XYZ, é igual a 10. O comprimento de sua base é o dobro da largura. Então, aqui, por exemplo, é a base, que eu vou chamar de X, e aqui é a largura. Então, significa que Y, ou melhor, que X é igual a 2Y, de acordo com o enunciado. Claro que isso aqui vai ser o Z. O material para a construção da base custa 10.000 para as laterais, 10 metros quadrados, e o material para as laterais custa 6. Quanto às dimensões do container de menor custo? O container é aberto, tampa aberta, então não tem esse cara aqui em cima. Ele é aberto, beleza? Uhum. Muito bem. Bem, custo, de novo, né? O custo, então, vai ser a área. Já que o custo depende da área, vai ser a área da parte de baixo, que tem uma só, mais uma, duas, três, 4 áreas laterais. O problema é que cada área lateral tem uma medida diferente aí. A área da base é simplesmente
xy. E as áreas laterais, tem uma área lateral que é x, tem duas áreas que é x vezes z, e tem duas áreas que é y vezes z, certo? Ou alguma dúvida nisso? Não, certo. Não. O enunciado falou que o material para construção da base é 10. Então, quando a gente está falando de maximizar grana, então eu tenho que colocar 10 aqui na frente desse, que era da base. E o material da lateral é 6. Então, a nossa equação do dinheiro aqui, né? Fica isso. 6 que multiplica aquele outro ali. Só que, de novo, tu tem uma expressão que depende de várias variáveis, né? Sim. E tu só pode resolver um problema de cálculo se depender de uma variável só. Então, a tua missão é, de alguma forma, Isolar. relacionar essas coisas e transformar aquela equação numa que dependa só de uma variável, beleza? Beleza. Isso aí fica como tarefa para nossa próxima aula. É bem parecido com aquela primeira lá que eu fiz, beleza? Beleza. Se tu pegar a ideia, eu acho que consegue, só vai ter diferença mesmo nos números. Tá bom? Tá bom? Combinado? Show de bola. Eu vou te enviar as que a gente fez. Eu acho que você consegue terminar sozinho essa. Tranquilo, combinado. Então tá bom, valeu, abraço, até. Valeu, um abraço.